Nos últimos anos, uma palavra invadiu nossas conversas, nossas redes sociais e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos: narcisista. Para muitos, foi como acender uma luz em um quarto escuro. Deu nome a um sofrimento que sentiam há anos, mas não sabiam como descrever. Talvez essa tenha sido a sua experiência. Talvez você tenha estado em um relacionamento que o deixou confuso, ferido e duvidando da sua própria realidade. E quando finalmente ouviu essa palavra, tudo fez sentido. Mas talvez, para você, a história seja outra. Talvez essa palavra tenha começado a soar pesada, usada como uma arma, como se tivesse perdido a clareza que um dia a tornou tão poderosa. E talvez você tenha estado do lado que recebe essa acusação, e isso tenha deixado com raiva. Porque, embora o narcisismo seja real e seus efeitos, devastadores, a conversa sobre ele foi sequestrada. Tornou-se um rótulo fácil para qualquer relacionamento difícil. E nesse processo, perdemos a nuance, a profundidade que realmente precisamos para entender e, mais importante, para nos curar. As consequências disso são imensas. Rotular alguém erroneamente pode destruir um relacionamento que está apenas passando por dificuldades. Por outro lado, não reconhecer um verdadeiro narcisista pode mantê-lo preso em um ciclo que corrói sua identidade e sua alma. De qualquer forma, o custo é alto, e o barulho da internet nem sempre ajuda. É por isso que hoje vamos mergulhar fundo neste tema. Nosso objetivo não é apenas definir uma palavra, mas entender a dinâmica humana por trás dela. Queremos trazer a clareza de volta, para que você possa encontrar seu caminho em meio à confusão. Porque isso não se trata de apontar dedos. Trata-se de entender a dor, saber o que fazer com ela e, finalmente, reaprender a se conectar, a confiar e a amar. Para ilustrar a complexidade deste assunto, vamos começar com duas histórias. A história de Carlos e a de Adam. Vamos primeiro conhecer Carlos. Carlos é um cara de bom coração, talvez um pouco imaturo emocionalmente. É aquele vizinho que está sempre pronto para te emprestar uma ferramenta, o amigo que organiza o churrasco e quer que todos se divirtam. Ele é um namorado dedicado, presente. Mas ele também tem seus defeitos. Às vezes, bebe demais com os amigos. A principal fonte de atrito com sua namorada é que ele sempre quer passar mais tempo com a turma do que com ela. Ele é como um filhote de labrador grande e brincalhão, sempre pronto para a próxima festa, o próximo jogo. Um dia, em uma viagem a Las Vegas com os amigos, Carlos bebe demais. Uma noite de excessos termina em um caso de uma noite. Ele não estava planejando, mas aconteceu. Assim que a sobriedade retorna, ele é consumido pela culpa. Ele sabe o que fez, e está devastado. Sem hesitar, ele confessa tudo à sua parceira. Ele diz: "Eu fiz isso. Eu sinto muito. Eu te machuquei." Ele não dá desculpas. Ele assume a responsabilidade total e demonstra um arrependimento genuíno. Naquele momento, para muitos, Carlos se torna um traidor. Agora, vamos para outra história. A história de Adam. No papel, Adam é o homem perfeito. O genro que toda mãe sonha em ter. Ele segue as regras, tem um emprego estável, paga as contas em dia. Ele nunca sequer sonharia em olhar para outra mulher. Ele é pontual, responsável, um pilar da comunidade. Se a neve cair, ele será o primeiro a limpar não apenas a sua calçada, mas a dos vizinhos também. Mas, a portas fechadas, a realidade é outra. Adam é cronicamente invalidante com sua parceira. Se ela expressa um sentimento, ele o minimiza. Se ela tem um problema, ele age como se o problema dele fosse sempre maior. Ele acredita que merece um tratamento especial, que o mundo está sempre contra ele,
e se coloca constantemente no papel de vítima. Sua parceira sofre silenciosamente. Enquanto todos ao redor dizem a ela, nossa, que sorte você tem, o Adam é um homem exemplar, ela se sente cada vez mais invisível e solitária no relacionamento. E sim, ele ajuda os vizinhos, mas sempre faz questão de lembrá-los depois. Ei, lembra que eu limpei sua calçada? Agora, a pergunta central é, entre Carlos e Adam, quem você diria que é o narcisista? A grande maioria das pessoas aposta seu dinheiro em Carlos. Por quê? Porque ele é barulhento, grandioso, o centro das atenções no churrasco. Ele busca atenção. E, o mais importante, ele traiu. E no manual simplificado da internet, todo traidor é narcisista. Adam, por outro lado, parece o oposto. Ele é contido, correto, moral. Ele nunca traiu. Ele faz tudo certo. Mas é aqui que a conversa se torna perigosa e superficial. A história de Carlos e Adam revela a tensão em que vivemos. As pessoas querem que narcisista seja uma palavra fácil de usar. Ele traiu, logo, é narcisista. Ela é egoísta, logo, é narcisista. Mas a verdade é muito mais complexa. O homem criança grandioso que comete um erro terrível, mas se arrepende, não é necessariamente narcisista. O verdadeiro perigo muitas vezes se esconde atrás da máscara do cidadão de bem, da pessoa que faz todas as coisas certas em público, mas que, no privado, corrói a alma de quem está ao seu lado. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que você preferiria? Ser invalidado todos os dias por 10 anos, ou ser traído em uma única noite por alguém que se arrepende profundamente e muda seu comportamento? Para a maioria, o efeito crônico de ter sua realidade e seus sentimentos negados dia após dia é uma forma de trauma muito mais profunda e duradoura. E é exatamente essa confusão que precisamos desfazer. Então, o que é o narcisismo, de verdade? Não é apenas um traço de personalidade. Não é apenas egoísmo, ou arrogância, ou vaidade. O narcisismo é um padrão persistente, um conjunto de características que se manifestam juntas. Pense nele como uma constelação, não como uma única estrela. Os elementos centrais dessa constelação são uma baixa empatia, a incapacidade de realmente se conectar e sentir o que o outro sente, um sentimento de grandiosidade e direito, a crença de que se é especial e que as regras não se aplicam a você, uma necessidade excessiva de admiração e validação externa, e uma dificuldade profunda em regular as próprias emoções, especialmente a raiva, quando seu senso de superioridade é desafiado. Mas a parte mais crucial, e muitas vezes invisível, é o que está por trás dessa fachada. No núcleo de uma personalidade narcisista existe uma profunda insegurança, uma fragilidade, acima de tudo, vergonha. Toda arrogância, toda a necessidade de controle, são mecanismos de defesa para proteger esse núcleo frágil de ser exposto. É como um castelo imponente construído sobre fundações de areia. É por isso que Carlos, apesar de seu erro grave, não se encaixa no padrão. Ele demonstrou empatia pela dor que causou. Ele assumiu responsabilidade, um ato que é veneno para o verdadeiro narcisista, que prefere culpar os outros. E ele estava disposto a mudar. Adam, por outro lado, vive em um mundo onde ele é a vítima perpétua, onde a invalidação do outro é uma ferramenta para manter seu próprio senso frágil de superioridade. Seu comportamento não é um evento isolado, mas o ar que se respira naquele relacionamento. Uma das armas mais sutis e devastadoras no arsenal narcisista é o gaslighting. E, assim como a palavra narcisista, o termo gaslighting também é frequentemente mal utilizado. Muitas pessoas pensam que gaslighting é simplesmente mentir. Mas é muito mais do que isso. Mentir é dizer, eu nunca disse isso. Gaslighting é dizer,
Eu nunca disse isso. Você está imaginando coisas. Você é sensível demais. Acho que você está ficando paranoico. A mentira nega um fato. O gaslighting nega sua sanidade. É um processo de doutrinação. Repetido ao longo do tempo, faz com que a vítima duvide de suas próprias percepções, de sua memória e, por fim, de sua própria mente. É uma forma de abuso psicológico que apaga lentamente a identidade de uma pessoa, fazendo-a sentir que ela é o problema. Imagine a situação de traição. O parceiro não narcisista, como Carlos, eventualmente confessa e se arrepende. O parceiro narcisista, quando confrontado com evidências, não apenas nega, mas vira o jogo. Como você ousa me acusar? Depois de tudo que eu faço por você? Você está louco de desconfiar de mim. Seu ciúme está destruindo nosso relacionamento. De repente, a vítima da traição se torna culpada por sua desconfiança. Esse é o poder destrutivo do gaslighting. Compreender essa diferença é vital. Porque a maneira como você lida com um relacionamento difícil, mas recuperável, é o oposto da maneira como você precisa se proteger em um relacionamento narcisista. Em um relacionamento com problemas, mas fundamentalmente saudável, a comunicação, a vulnerabilidade e a tentativa de reparo são essenciais. Se a namorada de Carlos aplicasse uma técnica chamada pedra cinza, que consiste em se tornar emocionalmente desinteressante e monossilábico para um narcisista, ela poderia ter fechado a porta para o arrependimento e a mudança dele. Ela estaria usando a ferramenta errada para o problema errado, e poderia ter destruído a chance de consertar o relacionamento. No entanto, se você está em um relacionamento com um Adam e tenta usar as estratégias de livros de autoajuda, expresse seus sentimentos, use frases com eu, você será enterrado cada vez mais fundo. Você estará dando ao narcisista mais informações para usar contra você, e se frustrará porque ele não tem a capacidade ou interesse em se conectar com você de forma empática. Então, como saber a diferença? Como saber se você está lidando com um tigre ou apenas com um gato de rua assustado? A resposta está em um conceito que podemos chamar de entrar na jaula do tigre. Isso significa ter a coragem de ter a conversa difícil e observar atentamente o que volta para você. Vamos voltar ao exemplo de um namorado que esquece o aniversário de namoro pelo segundo ano consecutivo. A resposta impulsiva, alimentada pela cultura online, poderia ser, ele é um narcisista. Vou bloqueá-lo em tudo. Mas essa é uma ação prematura. Entrar na jaula do tigre é comunicar sua dor de forma clara e direta. Olha, nosso aniversário foi ontem. Você esqueceu de novo. Eu te disse no ano passado quanto isso me magoou, e aconteceu novamente. Eu estou muito triste com isso. Agora, observe a reação. Se o parceiro for um tigre, ele atacará. Você está falando sério? Com tantos problemas no mundo, você está chateada por causa de uma data boba? Você é muito infantil. Cresça. Ele invalida seu sentimento, te culpa e não assume nenhuma responsabilidade. Este é um dado valiosíssimo. Se o parceiro for um Carlos, ele pode reagir com choque e culpa genuínos. Meu Deus! Você tem toda a razão. Eu sinto muito, de verdade. Não há desculpa. Eu te machuquei, e preciso entender por que continuo fazendo isso e como posso mudar. Ele valida seu sentimento, assume a responsabilidade e se concentra na solução. A resposta que você recebe na jaula do tigre não é um ponto isolado. Ela se alinhará com todo o resto do padrão do relacionamento. O problema é que muitas pessoas têm medo de entrar na jaula. Tem medo de pedir a carta no jogo de blackjack quando tem 16 pontos e o dealer tem 10 à mostra. Ficar parado parece mais seguro, mas na maioria das vezes, é uma perda garantida.
Ter a conversa difícil é arriscado, mas é a única maneira de ver a verdade e parar de viver na ilusão de que talvez as coisas melhorem sozinhas. Em nossa cultura moderna, estamos cada vez mais suscetíveis a cair em armadilhas narcisistas. Vivemos no culto ao gênio, ao CEO visionário, à celebridade carismática. Admiramos o sucesso, o poder e a confiança, e muitas vezes confundimos essas qualidades com virtudes de caráter. Assumimos que alguém que é brilhante em sua carreira também deve ser uma pessoa boa e empática. Mas ser inteligente não é uma virtude. É apenas ser inteligente. Essa confusão nos torna vulneráveis ao bombardeio de amor, ou love bombing. No início de um relacionamento, o narcisista pode ser incrivelmente sedutor. E o love bombing não é apenas sobre presentes caros ou viagens extravagantes. É sobre uma sintonia perfeita. Eles parecem ler sua mente, espelhar seus interesses, curar suas feridas mais profundas. Eles dizem tudo o que você sempre sonhou em ouvir. Para alguém que carrega feridas de invisibilidade ou abandono, essa tensão intensa e focada é como um oásis no deserto. É viciante. E é por isso que o conselho mais importante para quem está entrando em um novo relacionamento é: vá devagar. Um relacionamento tóxico ganha vantagem na velocidade. Quanto mais rápido as coisas se movem, menos tempo você tem para processar, para notar as inconsistências, para ouvir sua intuição. Mantenha suas rotinas, seus amigos, as coisas que definem quem você é. Se a outra pessoa tentar te isolar disso ou te apressar, isso é um sinal de alerta. Em vez de procurar por bandeiras vermelhas, que nos colocam em um estado de vigilância e desconfiança, talvez seja mais útil procurar por bandeiras verdes. Uma bandeira verde é alguém que faz uma pergunta e realmente ouve a resposta. É uma conversa que flui como um jogo de bola, com troca, não como um monólogo. Uma bandeira verde é alguém que lida bem com frustrações. O restaurante está cheio? O trânsito está parado? Ele surta e culpa o mundo, ou respira fundo e busca uma solução com bom humor? Uma bandeira verde é alguém que assume a responsabilidade. Se ele se atrasa, ele pede desculpas pelo seu tempo, não dá uma desculpa esfarrapada. E ele tenta não repetir o erro. Uma bandeira verde é a curiosidade genuína sobre todas as partes da sua vida, não apenas aquelas que o interessam. Acima de tudo, o norte, a estrela guia para qualquer relacionamento, deve ser a segurança psicológica. Um relacionamento saudável é um lugar onde você pode ser totalmente você mesmo, com suas falhas, medos e sonhos, e saber que não será punido ou ridicularizado por isso. É um espaço onde a vulnerabilidade é recebida com cuidado, não usada como munição. Onde o amor não é uma batalha para ser visto, mas um refúgio onde você já é visto. Recuperar a clareza sobre o que é e o que não é narcisismo não é um exercício acadêmico. É uma ferramenta essencial para a autopreservação e para a construção de uma vida com conexões mais autênticas. Não se trata de diagnosticar os outros, mas de reconhecer padrões para se proteger. É sobre entender que você merece um relacionamento onde se sinta seguro, respeitado e valorizado. Se esta conversa trouxe um pouco de luz para a sua jornada, considere compartilhá-la. Ajudar alguém a encontrar as palavras para sua dor pode ser o primeiro passo para a cura. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade dedicada a entender as complexidades da mente e do coração humano, buscando não apenas o conhecimento,